O nome do chileno Alexis Sánchez volta a ser pauta no Internacional. Quero falar também sobre um possível processo para o Inter se tornar SAF e o relatório que aponta as mudanças que o Colorado precisa fazer estruturalmente. E óbvio, né? Dia de Inter, dia de Colorado, semifinal do Gauchão contra o Ipiranga. E o time pode ter uma surpresa que o Paulo Pesolano ainda não mostrou. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui pra gente trocar essa ideia, porque tem muita coisa rolando. Quero começar falando justamente, gente, sobre uma informação que vem do portal espanhol ficherio.com. O Inter, segundo eles, estaria fechando um acordo para contratar o chileno Alexis Sánchez, maior artilheiro da seleção do Chile, 55 gols marcados, já esteve na mira do Inter no começo da temporada, onde ele decretou que sairia do Sevilha, onde está neste momento, e via uma vinda ao futebol brasileiro com bons olhos, e o André Curi, que é o agente do jogador, ofereceu ele para o Inter, só que acabou não tendo um acordo, muito também pela forma como o André Curi lidou com a negociação da venda do Vitão ao Flamengo. Ele ficou muito incomodado, até nos bastidores, disparava contra o presidente Alessandro Barcelos, mas agora essa negociação estaria sendo retomada, tá? O que eles colocam? Que seria um contrato de 2 anos, um salário base de $100 mil por mês, podendo chegar a $140 mil com bônus. Se a gente for converter, a gente está falando de um salário ali entre 700 e 800 mil reais. O Alexis Sánchez tem 37 anos, seria um contrato robusto para ele, mas a trajetória dele justifica, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Olympique de Marseille e agora o Sevilha. O grande ponto aqui é que o Inter nega, o Inter diz que não tem nada, e que isso é uma especulação que está surgindo lá, muito porque ele não deve renovar esse contrato com o Sevilha, que termina no meio da temporada, então ele chegaria a ser um jogador livre no mercado, e que, como o nome do Inter esteve muito em alta lá naquela negociação do começo da temporada, agora eles estariam apontando o Inter como um alvo, porque não surgiu nenhum grande outro interessado, Então vamos lá, a informação vem de lá, estou repercutindo aqui e trazendo o ponto de vista do Inter, que diz que não procede e que não há nenhum movimento novo para contratar o Alexis Sánchez. Eu quero saber, você contrataria Alexis Sánchez? Deixa teu comentário aqui que é sempre muito importante. Quero falar também, gente, sobre o projeto de SAF no Inter, mas como ele é um tema muito complexo, eu quero te falar antes que a Gigante Veículos tem o teu carro novo, seja ele 0 km ou seminovo. Então, tá procurando uma melhor condição? Chama o Rafa e toda a equipe da Gigante, o teu usado na troca faz parte da negociação e eu tenho certeza, que tu vai realizar o sonho sem ter dor de cabeça no pré-venda, que sempre tem, aquela coisinha, tem que fazer financiamento, aí daqui a pouco, não aprova aqui, aprova lá. A Gigante faz todo esse processo para você e também de pós-venda. Então, não tem dor de cabeça nenhuma com a Gigante Veículos, que é referência no segmento há mais de 10 anos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A consultoria Álvares e Marçal concluiu o diagnóstico financeiro do Inter, que foi contratada lá por uma comissão especializada que foi montada para justamente avaliar novas formas de governança no Internacional, tá? A recomendação principal, ela se dá em 2 etapas. O primeiro ponto, reorganizar as finanças, inclusive com a possibilidade de recuperação judicial. Isso permitiria renegociação de dívidas do Inter, reestruturação financeira e preservação das atividades do clube, que é justamente o futebol. Poder seguir investindo em futebol é um processo muito parecido que o Cruzeiro passou, que o Vasco passou, o Coritiba está passando neste momento. Então tem outros clubes, o Botafogo também vai entrar em recuperação judicial de novo. Então tudo isso é uma manobra que é permitida aí pelo governo federal. E depois disso, gente, a ideia é avaliar a transformação em sociedade anônima do futebol, uma SAF, Antes, arrumar a casa e depois ir ao mercado. A consultoria entende que virar SAF imediatamente, sem resolver os passivos do Inter, via recuperação judicial, pode diminuir o valor de mercado do clube e enfraquecer o poder de negociação com possíveis investidores, tá?
Também existem outras alternativas propostas pela Álvares Marçal, mantendo o modelo associativo, com novas formas de captação de renda, modernização de governança e foco em sustentabilidade. O relatório agora vai ser debatido pelo Conselho Deliberativo nas próximas semanas. E a decisão final, né, também será tomada por eles, mas ainda não há uma definição, tá? O grande ponto é, o Inter vive um ano eleitoral, em 2026. No final da temporada nós teremos um novo presidente, visto que o presidente atual, né, o Alessandro Barcelos, ele não pode concorrer à reeleição. Então, o novo presidente já tem um caminho desenhado, já sabe o que vai poder fazer ou qual seria o melhor caminho através, né, dessa consultoria que é renomada aí no mercado e que está apontando, né, a direção para o Internacional. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o jogo. Afinal, hoje, 6h30, tem Inter e Ipiranga jogando no estádio Beira-Rio, jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter, né, que goleou no jogo de ida por 3-0, então tem uma larga vantagem para chegar na final, para encarar Grêmio ou Juventude, que empataram o primeiro jogo na Arena e amanhã decidem no Alfredo Jaconi. A ideia é mesclar titulares e reservas, mas dando mais minutos aos principais nomes antes do jogo contra o Remo na próxima quarta-feira, 7h, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Vou estar por lá, né? Então, se tu gosta dessas coberturas, já te inscreve e vira membro aí do canal para me ajudar. Quais são os nomes mais cotados para começar dos titulares? Rocher, Bruno Gomes, Borré e Vitinho. Então seriam 4 titulares aqui, tá? Existe uma possibilidade, né, de uma mudança no esquema para que Borré e Alejandro joguem juntos pela primeira vez, como uma dupla de ataque, tá? Então, qual é a possível escalação? Rocher no gol, Bruno Gomes, Félix Torres, Juninho e Bernabé. Bruno Henrique e Thiago Maia, ou Thiago Maia e Bruno Henrique. Alan Rodrigues, Vitinho ou Tabata. Tabata tem um desconforto muscular e a dúvida ainda. Borré e Alejandro. Seria esse o time do Inter para começar o jogo, né? Então é um time bem diferente do que vinha sendo discutido. Lembrando que temos desfalques, o Carboneiro ainda deve seguir fora, ele que está numa espécie de controle de carga, deve ficar do banco de reservas no melhor cenário. E os dois, né, que estão fora, inclusive do jogo contra o Remo, pela tendência atual, Paulinho e Vitor Gabriel, né? O Paulinho que tem um quadro de lombalgia e o Vitor Gabriel, né, que também teve uma lesão muscular no adutor da coxa confirmada no jogo contra a equipe do Palmeiras, né? Então são situações aí para o técnico Paulo Pesolano. Não esquece que todo jogo, né, do Inter ou de outras equipes, como é o caso de hoje, né, temos 3 jogos pelo Campeonato Gaúcho, tem Caxias e São Luís pela Taça Farroupilha, tem Inter de Santa Maria e Guarani de Bagé pelo quadrangular do rebaixamento, e lá na KTO tem Inter e Ipiranga, e as odds já estão postas, tá? A vitória do Inter 1,38, Ipiranga 8,50 e o empate 4,25. Tem um odão, tá? Para que o Inter ganhe o jogo e para o Alex marcar a qualquer momento, 7,75. É o odão da KTO para esse jogo. Lembrando, também tem odão, né, específico do Campeonato Gaúcho, tá? Para você palpitar se teremos Grenal na final. Tem um odão específico aí para que você palpite na kto.bet.br, tá bom? Sempre lembrando, proibida para menores de 18 anos. Chegou até o final? Deixa teu like e te inscreve. A gente se vê depois do jogo, com a nossa live pós-jogo, direto do Beira-Rio, com a palavra do Pesolano, zona mista e muita interatividade com vocês. Fui!